Oi, pessoal, tudo bom? A gente está aqui, né, em mais um episódio do nosso canal, que é um canal novinho, né? A gente tem ainda poucas pessoas, até peço para vocês, quem puder compartilhar, vai ser um grande favor. A gente está começando o canal com uma proposta muito nova e desafiadora, que é levar as escrituras sagradas para a consciência de uma forma inédita, né? Fazer que as pessoas reflitam consigo mesmas sobre a importância do ensinamento sagrado ser cada vez mais difundido de forma imparcial, né? Todos possam ter acesso ao ensinamento sagrado, entender o seu verdadeiro propósito. Então, hoje eu venho aqui conversar com vocês especificamente de um capítulo da Bíblia, que é São Lucas, número 18, e eu queria falar um pouquinho com vocês do aprendizado, né, que a gente pode ter com ele através dessas ferramentas que eu já venho mostrando nos outros vídeos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Celso e eu tenho um estudo profundo, principalmente de escrituras sagradas, né? Mas eu estudei cabala, astrologia, numerologia, tarô, que me deram forma para esse estudo também, né? Eu precisava de substância, conteúdo para poder entender a escritura. Então está escrito: propôs Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Quer dizer, a primeira coisa que Deus está pedindo aqui para nós, através de Jesus, né, é que a gente ore sempre, né? Orar é uma coisa que tem que ser constante. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava pessoa alguma. É interessante que a palavra juiz, pela numerologia, é a mesma de caráter. Então, uma pessoa sem caráter, né? Uma pessoa que é um juiz, que não teme a Deus e não respeita alguma coisa alguma, nem pessoa alguma, né? A gente pode dizer muito claro que é uma pessoa que não tem um caráter que vai levar ela para algum lugar bom. E aí está escrito: na mesma cidade também vivia uma viúva e via com frequência a sua presença para dizer-lhe: faz-me justiça. Eu acho que esse trecho é extremamente importante. Eu acho que dá para a gente comentar várias coisas sobre ele. Eu acho que aqui cabe uma reflexão. Vinha com frequência. Aqui está escrito sempre, aqui está escrito com frequência a sua presença. Então, na realidade, a nossa consciência, né, o tempo todo, ela tem que estar pedindo justiça. Ela tem que estar querendo melhorar, querendo evoluir. Na realidade, a oração que a gente faz para os antigos, né, para os sábios, é para colocar juízo em nós mesmos, até a gente aprender a temer a Deus e respeitar as pessoas. Então, eu faço uma interpretação disso, baseado em algumas coisas que eu vou mostrar. Ele, porém, por muito tempo não quis, mas refletiu consigo mesmo. Por fim, refletiu. Esse é o objetivo da oração, né? O objetivo da oração é que depois de muito tempo a gente consiga refletir com nós mesmos. Será que eu temo a Deus e respeito os homens? Né? Será que eu estou fazendo justiça? Será que eu sou uma pessoa realmente justa? Porque aqui, completando aquela frase, é: faz-me justiça contra o meu adversário. Mas quem será que é meu adversário, né? Depois essa é outra palavra que a gente pode ir buscar, né? Faz-me justiça contra o adversário. Então, o adversário é aquele que não teme a Deus e não respeita os homens, não aceita o direito dos homens, principalmente fazer o bem, e não teme a Deus, acaba sendo um opositor à nossa consciência, à nossa evolução e etc. E é muito interessante, então, que em vez de colocar aqui palavra juiz injusto, né,
porque assim está escrito: todavia, porque esta viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Aqui é muito interessante esse conceito, eu acho que a gente tem que levar muito adiante, né? A gente não pode parar de orar até a gente ver a justiça. Então, na realidade, ele percebeu a persistência dela alcançar o objetivo, a meta que ela queria, no caso. Esse é o nosso grande sacada da oração. A gente tem que orar, 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 para quando o nosso propósito for algo justo, ele vai acontecer, mesmo que seja tardio. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz este injusto juiz? Não devo ouvir o que diz um justo juiz, né? Se o justo juiz manda eu roubar, manda eu matar, manda eu enganar, manda eu não ser justo, eu não devo ouvir, né? Agora, é o que acontece com essa humanidade, né? Como ela não teme a Deus e não respeita os homens, ela vive de suborno, ela vive de falsidade, ela vive de engano. Para completar um pouco desse versículo, né, desse conceito, eu queria fazer algumas observações, né? Eu tenho minha calculadora aqui, que aparece todos os valores numéricos, e eu quero comparar a palavra viúva com algum valor numérico para mostrar a eficiência, né, do programa que a gente tem hoje. Então, o valor de viúva é o valor de 75. Exatamente 75. O valor de Satanás também é o valor de 75. Então, quando a Bíblia aqui é tratada através dos números, quer dizer, de maneira santa, porque estou usando o ocultismo, o secreto, o valor numérico em primeiro lugar, eu já posso ver esse versículo de outra forma, né? Eu posso aproveitar isso de outra forma. Então, faz-me justiça contra o meu adversário, que no caso é Satanás, o espírito das trevas, e assim por diante. Então, na realidade, para a gente afastar o mal que está na gente, é através da oração. E realmente, né, o espírito do mal, a má inclinação, você pode dar o nome que você quiser, a serpente, o diabo, ela, na Bíblia, não teme a Deus e respeita os homens. Por isso que está escrito trechos, né? Repreende Satanás, né? Prende Satanás, pisa na serpente e assim por diante. E é interessante que o número 18, quem conhece o tarô, por exemplo, é uma lua, né? Que é uma carta do inimigo e assim por diante. Isso dá para a gente ir mais longe, mas a gente pode ver também que juiz, 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 sai daqui, meu amigo, por favor. Isso. Juiz e caráter têm o mesmo valor numérico. Juiz, né, tem o mesmo valor numérico de caráter. Então, quando a gente está falando que existe um juiz aqui fora, né, depende também da gente pensar que o nosso juiz é o próprio caráter. Então, um caráter injusto é um péssimo juiz, né? Um caráter injusto. E normalmente a gente acaba aceitando as pessoas de caráter injusto por medo do que ela pode fazer na gente, por medo que ela tem muito poder e assim por diante. Mas também a gente tem que eliminar o nosso caráter
injusto, como a gente vai ver aqui na própria Escritura, né? Por quê? Porque a palavra o caráter injusto, o caráter injusto, né? Tem o mesmo valor de caminho e voz. Então, na realidade, eu preciso ver se no meu caminho, na forma que eu me comporto, eu não estou tendo um caráter injusto. A vida minha, se eu não tenho um caráter injusto. Então, quando vê uma vozinha, né, do mal, aquela voz que fala, faça o mal e assim por diante, eu não estou sendo esse próprio juiz. É interessante que todas as palavras vocês vão vendo que eu coloco sempre com o mesmo valor numérico. 63 aqui, 63 aqui, 63 aqui, 36 espelhando, e aqui lá no começo, voz com o número 18, que é exatamente o capítulo que a gente está conversando. Exatamente isso. Então, parece que na nossa humanidade a gente é obrigado a sempre orar, sem parar, que tem que ter um caráter, né? Que teme a Deus e respeite as pessoas, e que essa humanidade, né, que está sem Deus, vou chamar ela de viúva, está sendo sempre atacado por forças malignas, no caso, Satanás, que está dominando o juízo da humanidade, fazendo maldade e assim por diante. Ótimo. Bom, por acaso não fará Deus justiça a seus escolhidos? Só que para você ser chamado de escolhido dentro na Bíblia, né, dentro dos livros e assim por diante, você precisa querer justiça, né? Você precisa clamar por justiça e clamar até ver aquela justiça acontecer, sabendo que a primeira justiça tem que estar no seu caráter, que você vai ter que ser justo. Não adianta você pedir justiça para os outros, porque ela vai bater primeiro em você. Tanto é, está escrito, porventura tardará em socorrê-lo? É uma pergunta, né? Então, na realidade, se a gente pede justiça sendo justo, a gente vai ser socorrido. E a gente só é escolhido, de certa forma, se a gente realmente combate o mal, teme a Deus, respeita as pessoas, porque toda a Bíblia é um livro de reflexão. Por isso está escrito, refletiu consigo. Né? Estou refletindo. Bom, aqui eu quero mostrar uma mágica dos números, só para encerrar esse vídeo com vocês. A gente está em Lucas, né? Em Lucas, e a gente está exatamente no versículo 60, capítulo 62. Então, se eu pegar a mágica do meu aplicativo e pegar aqui, né, fazer uma pesquisa, eu vou vir aqui dentro dessa pesquisa e vou colocar aqui, ó, 62 para calcular, achar todos os capítulos que estão na Bíblia, né? Então, a gente vai ver que o capítulo 62, né? Que a gente vai buscar... E aqui eu errei, desculpa, gente. No código 3. Quando a gente vai buscar o capítulo 62, a gente vai achar exatamente esse livro de Lucas. Então, o número 62, para quem não conhece, né? Eu já falei isso em outros lugares, o último capítulo do Gênesis, né? Contam-se como 263
capítulos. São 260 capítulos, exatamente o mesmo número de quinos do sincronário. Então, quem tem um quino sincronário, na realidade, tem um capítulo para refletir no Novo Testamento em exatidão. E aqui no 62, né, começa exatamente o livro de Lucas. E o número 62, isso vai ser cena dos próximos capítulos, né? O número 62 vai ser a próxima conversa que ele vai falar aqui com a gente. Ele vai falar sobre um pecador, né? E alguém que precisa se justificar de pecados. É um outro tema que vai estar aqui, né? Ele vai estar escrito de novo sobre oração a partir do 10, e ele vai falar assim, olha, subiram 2 homens ao templo para orar, um era fariseu e outro era publicano, para orar para justificar dos seus pecados. Tanto é que o publicano dizia, né, ó, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tenha imagens de mim, que sou pecador. Para a gente mostrar a perfeição de uma Bíblia, isso aqui está exatamente no 18, 13. 13, para quem não conhece o sincronário, significa transcendência, transformação, mudança para um novo estado de consciência, né? Para sair dessa matéria e você ir ganhando ascensão, cada vez mais luz. E aqui ele é chamado de pecador. Pecador. E interessante que nessa calculadora que a gente tem, perfeita, né? A gente tem o valor das palavras, né? E o valor da palavra pecador é exatamente 62. 62 é exatamente o mesmo valor da palavra pecador. E Bíblia, que é o livro onde você estaria orando, de certa forma, né? Se for um salmo ou com alguma coisa, também tem o valor de 35. Então, os livros sagrados não são para pessoas que se acham o máximo e etc. Os livros sagrados são para pessoas que estão percebendo que precisam evoluir a sua consciência, que vão tendo noção que seus erros o prejudicam, né? No caso aí, também aqueles que estão buscando melhorar o seu caráter e achando que esse mundo realmente é injusto. Mas vamos para o próximo capítulo, para o próximo episódio depois, né? Mas estamos em Lucas 62, onde a chave vai ser o pecador. Vai falar claramente sobre um pecador, que exatamente tem o mesmo valor numérico, como a gente vai ver que tem outras palavras muito chaves que também tem o valor numérico 62. Então, agradeço a todos que viram esse vídeo e teremos a cena dos próximos capítulos, continuando a ideia de pecador no capítulo 62 das Escrituras Sagradas, para a gente perceber que, através desse aplicativo, estudando Escrituras Sagradas, eu já tenho um caminho para a minha evolução de consciência. Gratidão a todos e compartilhem, por favor, esse canal. Até a próxima.